Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. É uma alegria estar falando contigo. Meu nome é Sandro, eu sou pastor da Igreja Batista Shalom, na cidade de Araraquara, interior de São Paulo. Eu gostaria de compartilhar uma palavra contigo. Uma palavra que está registrada no livro de Jó, no capítulo 42, no verso de número 2, em que Jó declara de uma forma muito clara aquilo que ele entendeu sobre a vontade de Deus, o querer de Deus, o plano de Deus para a vida dele. Ele declara ali nesse livro de Jó 42, 2, a palavra: bem sei que tudo podes, em nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quando nós olhamos a vida de Jó, nós nos deparamos com um homem que por muitas vezes foi provado por Deus, porque a Bíblia diz que ele era um homem que tinha características peculiares que todo cristão deve ter. Era um homem temente a Deus, um homem que era íntegro, um homem que era reto e um homem que se desviava do mal. E o próprio Deus o descreve assim, de maneira clara, através do início do seu livro. E nós vemos que essas características são características que Deus procura na vida dos seus filhos, porque a integridade, retidão, o temor, o se desviar do mal, demonstram um caráter que está sendo transformado pela ação do Espírito Santo de Deus. Quando um homem ou uma mulher reconhece a Cristo, ele passa a ter essa ciência e passa a ter essas atitudes através da transformação que é feita pelo Espírito Santo de Deus. Jó, ele em seu tempo era um homem rico, um homem que tinha posses, um homem que era referência onde ele vivia, um homem que era tido como o homem mais rico daquela região, um homem que tinha uma família abençoada, uma esposa que estava ao seu lado. E é interessante porque quando nós olhamos uma pessoa que crê em Deus e tem muitas vezes posses, muitas vezes nós não enxergamos a trajetória dela. E a Bíblia não descreve como foi a vida de Jó antes daquele período, mas a Bíblia fala claramente que ele era um homem que já tinha conquistado muito. E nós vemos que passa um momento em que o diabo fala com Deus a respeito de Jó. Deus permite uma ação em que o diabo trabalhe ali em áreas na vida de Jó, e Jó acaba perdendo muito rapidamente tudo aquilo que ele havia conquistado. Ele perde seus bens, ele perde as suas propriedades, ele perde ali os seus filhos, né? Ele acaba ficando numa situação realmente de miséria, uma situação degradante. Ele tem ali do seu lado a sua mulher, que para muitas vezes as pessoas falam assim: a mulher de Jó foi louca, ela falou para que ele amaldiçoasse a Deus. Mas não, querido, pense bem, aquela mulher era um ser humano normal como eu e você, uma mulher que tinha já uma estrutura, uma estabilidade, e de repente ela se viu sem estabilidade nenhuma, sem aquilo que ela tinha como referência de vida. E o pior, uma mulher que tinha perdido todos os filhos. Emocionalmente ela estava abalada, emocionalmente ela estava desequilibrada. Não haveria como sair da boca dela realmente uma palavra para Jó, uma palavra que fosse equilibrada naquele momento. Ela estava abalada, como talvez eu já tenha ficado em algumas situações, você já tenha também ficado em outras situações, porque às vezes as adversidades que nos chegam são adversidades que balançam a nossa vida. E como ser humano nós temos limites, e os nossos limites muitas vezes são ali levados realmente ao extremo. O nosso emocional fica abalado, a nossa esperança parece que some, e aquela mulher talvez estivesse vivendo este tempo. E Jó vivendo este momento é interessante porque Jó continua olhando para Deus, mas Jó não entende ali o plano de Deus para a vida dele, o propósito daquela situação. E por muitas vezes nós não entendemos os propósitos de Deus para a nossa vida, porque nós temos uma mania de querer entender a forma de Deus agir, a forma de como Deus conduz as situações. Nós muitas vezes insistimos com a nossa mente finita de tentar entender uma mente que é infinita. Os pensamentos de Deus, a palavra do Senhor fala, são muito mais altos do que os nossos. E por mais que nós venhamos a querer entender o que Deus está fazendo, na maioria das situações não vamos conseguir, apenas quando o plano é completo, apenas quando a situação chega ao final. É interessante que quando nós estamos vivendo momentos assim de percas e escassez, porque foi isso que Deus tratou também na vida de Jó, ele nunca tinha lidado com percas, e essas percas foram ali uma forma de Deus trabalhar na vida dele para ele reconhecer quem era Deus por completo. Porque reconhecer a Deus na nossa vida, quando todas as situações estão completas, quando há fartura na mesa, quando há as necessidades providas em todas as áreas, é uma coisa simples. Mas nós conhecemos a Deus não no momento de fartura, mas em momentos de escassez.
não porque Deus tem desejo que nós venhamos a passar escassez, mas para que nós possamos aprender uma dependência real do Senhor, aprender a depender dele. Jó, nesse período, ele talvez tenha ficado contente quando percebeu que seus amigos vieram visitá-lo, mas até mesmo os amigos nessa hora o acusaram de estar em pecado, porque Deus não queria que Jó aprendesse a depender ali dos seus amigos, mas aprendesse a depender dele. O interessante, querido, é que nós buscamos, porque somos humanos, é natural a gente querer buscar ajuda no amigo, na mãe, no colega, no vizinho, alguém do trabalho, mas de repente você não encontra ajuda em nenhum deles, porque há situações em que Deus está nos tratando e há situações que é só aos pés dele, para nós realmente vermos a saída, encontrarmos ali a porta de saída. Amados, quando Jó começa a falar com Deus, ele fala com Deus de maneira, talvez ali contendendo, e Deus ele fala de maneira muito dura. Vou abrasileirar a frase, porque ele fala assim com Jó, Deus falando com Jó: aonde você estava quando eu formei o mar, quando eu fiz do céu, trazendo para Jó que Deus era muito maior do que a situação que ele estava vivendo. É interessante que no capítulo 41, se não me engano, Jó ele fala que ele passa a conhecer a Deus, não apenas daquele Deus que ele ouvia falar, mas um Deus que realmente ele andava com ele a partir daquele momento. E quando Jó declara bem sei, é o momento que ele começa a entender que os planos que Deus tinha traçado para a vida dele estavam ocultos aos seus próprios olhos, mas Deus já havia traçado para a vida dele melhor. Nenhum plano de Deus na vida de Jó foi frustrado. Jó viveu uma restituição. E eu declaro, querido, que sobre a sua vida, os planos que Deus traçou para a sua vida, mesmo que você não esteja entendendo neste momento, continue confiando. Querido, preste atenção numa frase que eu ouvi e para mim foi uma frase de grande verdade. A obediência não consiste em entender o plano de Deus, mas apenas obedecê-lo. Então obedeça aquilo que Deus tem determinado para a sua vida. Siga em frente, caminhando firme os passos da fé. E quando menos você esperar, Deus irá concluir a obra na sua vida de uma forma tão tremenda, que você, como Jó, vai erguer as mãos para o céu e vai dizer: bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu gostaria de orar por você. E aí onde você está, se você puder fechar os seus olhos, permita que o Espírito Santo trate no seu coração agora, em nome de Jesus. Amado Deus, nesta hora, Pai, eu intercedo por esta vida que está vendo esse vídeo, ouvindo, Pai amado, essas palavras, ó Pai, para que Teu Espírito Santo, primeiramente, dê da sua paz, para que essa pessoa possa vencer agora, Pai amado, esse momento de aflição. Que esta pessoa possa, em nome de Jesus, lançar toda esta ansiedade no Senhor. E o Senhor possa realizar, ó Pai amado, esta obra, ó Pai amado, sem nenhum impedimento. Pai amado, que a fé reacenda neste coração e esta pessoa creia que Tu estás no controle. Pai amado, é ao tempo oportuno, ao tempo que o Senhor preparou, esta pessoa possa glorificar a Ti e ela mesma ser um testemunho vivo do Teu poder transformador, da Sua graça maravilhosa. Como Jó marcou a sua geração e essa história marca a nossa vida até o dia de hoje. Pai amado, esta vida possa ser referência para aqueles que estão à sua volta, que enxerguem nela ou nele o Teu agir, a Tua glória, em nome de Jesus. O Senhor abençoa esta vida e declara sobre ela, Pai, em nome de Jesus, a vitória, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe você e a toda a sua família, em nome de Jesus. Shalom. Amém, irmão.